Muito bem, estamos de volta com o Band Entrevista, hoje recebendo o professor Wilson Matos. Você sabe que todo sábado, finalzinho de tarde, começo de noite, você acompanha aqui sempre o pensamento de uma personalidade que formam aí as notícias que você vai ver ao longo da semana. Professor Wilson Matos, nós temos alguns assuntos para continuar. Olha, esta semana o Sesumar, entidade da qual o senhor é o reitor, aliás, o senhor fundou, né? Criou, fez tudo lá. O Sesumar fez seu primeiro vestibular de medicina. Exato. É a segunda instituição privada a ter um curso de medicina aprovado pelo MEC. Já são aí, Maringá, com 140 vagas, aliás, 240 vagas do curso de medicina. É uma vitória, mas como se constrói uma vitória como essa para a gente transformar Maringá aí num centro de formação de médicos? Nós estamos caminhando nessa direção, né? Nós protocolamos esse curso em 2005. 7 anos depois, tivemos autorização para implantar o curso. E, diga-se passagem, temos uma excelente escola, muito bem avaliada, a melhor avaliação do Paraná das escolas privadas, determinada pelo MEC, de acordo com as provas que os alunos fazem lá no final do curso. Mas me explica uma coisa, professor, como é que pode um país que precisa tanto de médicos, há uma demanda pela formação de médicos absurda, cada vestibular aí, a quantidade, a concorrência é tão esmagadora, e como é que não se consegue criar instituições como a de Sesumar, como da Uningá, que são instituições boas aqui da nossa cidade, como é que elas não conseguem as vagas, levam tanto tempo para conseguir colocar um curso? Então, em agosto de 2008, nós tivemos nosso curso aprovado em todas as instâncias, inclusive no Conselho Nacional de Saúde, que é uma instância complexa para aprovar, porque ali tem... foge um pouco do domínio do Ministério da Educação, e conseguimos a aprovação lá. 3 anos depois, tudo aprovado, o ministro assinou a portaria recentemente. E quando a gente olha os hospitais públicos brasileiros, uma boa parte do Norte e Nordeste, eu quando vejo reportagens de televisão, eu fico olhando, acho que parece que o país está em estado de guerra. Gente pelo corredor, maca no chão, e gente com a perna despendurada, esperando 10 dias para fazer uma cirurgia ortopédica. Então não precisa olhar tão longe, né? Sempre dá uma olhada aqui no HU de Maringá, a coisa não é muito diferente disso. E nem tanto, um curso de medicina numa escola privada não custa 1 centavo para o governo, os alunos estão dispostos a pagar o que a escola precisa cobrar para implantar o curso. Então é difícil entender isso, mas a gente sabe um pouco da complexidade e de governos que não têm muito interesse, que cedem também a pressões de grupos interessados a não melhoria. Grupos interessados aí é a classe médica, né? Quem não quer formar mais médico é o médico que já está diplomado. É verdade. A maior parte das categorias organizadas tenta fazer essa pressão, mas isso não é uma pressão inteligente. O mundo que deu certo está com 70% de pessoas com curso superior, fazendo mestrado e doutorado, abre fronteiras para todos. A partir do momento que tem tantos preparados, eles começam a criar, inovar, abrir novas áreas e todos ganham. Isso não criou problema social nenhum para os formados em todas as áreas, nos Estados Unidos, na Europa. Pelo contrário, promoveu o desenvolvimento global. Então nós temos que romper essas barreiras de querer segurar mercado. A gente já está pensando muito pequenininho, né? Muito tacanho. Exatamente. O pensamento que a gente tem aqui ainda com essas posições. Né? Me diga uma coisa, o senhor teve uma passagem pelo Senado Nacional, pelo Senado da República, e pisou naquele tapete azul, né? Como é que foi? Realmente foi um privilégio, mas confesso também que foi uma decepção. Uma decepção? O senhor achava o quê? Que conseguiria aprovar as coisas mais rápido, é isso? Ou foi o nível da interlocução com quem o senhor lidava? Primeiro, o período que eu estive lá foi em 2007. O Senado estava vivendo aquela crise lá do Renan Calheiros. E eu confesso que por várias vezes eu saí dentro do Senado, pegava aquele botão de senador e escondia. Porque eu poderia ser vaiado a qualquer momento na rua. O que poderia ser uma satisfação para qualquer cidadão, volta e meia, aquela casa passa por constrangimento tão forte, por irregularidades existentes lá e toleradas pela maioria, que torna-se vergonhoso estar naquela casa. Segundo, eu deixei 11 projetos na área da educação, dos quais melhorariam muito a educação brasileira. Eu consegui aprovar 6 no Senado. Na Câmara, nenhum passou. Houve um trabalho nos bastidores no sentido de não deixar passar.
Vou citar dois, os mais simples possíveis. O mundo hoje não permite que o aluno falte à escola. No Brasil, o aluno pode faltar 25% das aulas. É feito para não dar certo. 2 horas e meia de aprendizagem, 200 dias letivos, o aluno pode faltar 50 dias sem dar satisfação para ninguém. Isso é feito para dar certo? Claro que não. E eu fiz a proposta para reduzir o índice de falta dos alunos de 25 para 15. Não passou. Passou no Senado, na Câmara não passou. Inclusive, nem o Ministério tinha interesse nisso. O próprio ministro participou disso para não uma segurada. Nos Estados Unidos, o aluno pode faltar 12 dias com justificativo. No Japão é 0. Se ele não pode ir para a escola, ele tem que ficar internado no hospital, e nos hospitais tem professores. Porque se ele ficar 10, 15 dias internado, quando ele voltar para a sala aprendeu tanto e ele não acompanha mais. E aí ele torna um problema para ele, para o professor e para os colegas. Então tem professores dentro de cada hospital, dentro de cada quarto de uma criança ou um adolescente internado. Aqui pode faltar 50 dias, se ele voltar, pouca coisa aconteceu dentro da sala, ele vai pegar um caderno de alguém, tirar uma cópia e tal, e na próxima prova, se der certo, a gente dá um jeitinho, cola, o professor vai ficar com dó de mim, e o sistema assim continua, e as pessoas estão sendo promovidas de série a série, com um baixíssimo nível de aprendizagem. E no ensino superior também é 25% de falta, que também não existe no mundo isto. Eu fundamentei isso, mostrei como é que acontece isso no mundo desenvolvido hoje, para o ministro, esse que saiu agora, para todos os senadores, para parte dos deputados, não avança. Então, de certa forma, é desanimador, porque eu fui para lá com sonhos de educação, de contribuir para mudar a educação brasileira. Isso não custa nada para ninguém. Dos projetos que eu deixei lá, mais da metade deles melhoraria bem a educação básica e superior, sem custar nada para ninguém. Quer dizer, na verdade a gente está continuando ainda com aquela sina de fingir que educa, o outro finge que aprende, e quando chega no mercado, o mercado simplesmente não reconhece aquilo que foi ensinado. Estamos tendo avanços, mas não na velocidade que precisamos. Nós tivemos um encontro com Osiris Silva, ex-ministro, presidente da Embraer, fundador da Embraer, e ele estava nos dizendo agora, recentemente, que a Embraer tem 300 funcionários na área de design de aeronaves, de peças e tal. Essas vagas, mais da metade delas permanecem sempre abertas, e quem tem ocupado são pessoas de outros países, profissionais de outros países. Nós não temos gente preparada no mercado para atender às vagas criadas pelas empresas brasileiras. Estamos importando milhares e milhares de mão de obra de alto nível de competência anualmente. O Brasil está abrindo visto abundantemente. E nós, educadores, estamos aqui engessados e não conseguimos avançar e fazer uma escola que passe as devidas competências e habilidades que o mundo moderno exige. Por isso, nós estamos aí sempre se fala um tal do apagão de mão de obra. Talvez não, porque a economia está tendo um freio agora, infelizmente. Senão nós íamos ter que continuar importando muito mais mão de obras. E é um sistema engessado, uma cultura engessada, uma cultura anticonhecimento, e que parece que uma boa parte dos políticos não tem muito interesse nisso. É bom que fique assim mesmo, né? É mais fácil de dominar a sociedade. Vamos descer um pouco do nível alto da educação e vamos voltar para o réis do chão da política. O senhor é presidente do PSDB aqui na cidade, né? O que o PSDB está planejando para esse ano? Vai ter candidato próprio? Qual é a tendência dos tucanos? Bem, política é a arte de conversar muito, também de realizar, de administrar e tal. Mas agora nós estamos vivendo no momento de muitas conversas nos bastidores, né? Nós temos candidatos. Nós temos 2 deputados, um federal e um estadual. Os 2 têm potencial para ser candidatos. Nós temos no partido 2 ex-secretários de município e são hoje vereadores, não é? Que também têm plenas condições. Vamos de trazer concorrer. isso para nomes, né? O senhor está falando do Luiz Nishimori, o Evandro, está falando Márcia do Flávio Vicente e o Flávio Vicente. E ainda temos outras pessoas no partido. Eu sou do partido. E o senhor tem pretensão? Tem. O Wilson Filho é do partido, Joel Coimbra é do partido. Todos têm potencial. Mas depende de muitas articulações até lá, não é? Nós dependemos muito das coligações a nível de Estado. O governo do Estado organizou no Estado uma grande frente, inclusive agora o próprio PMDB passou a fazer parte dessa grande frente. Então nós vamos ter que negociar muito, compor muito. Aquele que sair vai sair com o maior horário de televisão possível,
porque vai ter todos uma grande gama de partidos. O senhor calcula então que vai ser isso, vai ser uma grande chapa, uma grande chapa que congregue aí o PSDB, talvez o PMDB, o DEM, o PPS, tudo isso PP, na base de apoio. Na base de apoio do candidato. Do governador Richa. Do governador Richa. São, na verdade, o que a gente tem visto aí são 4 candidaturas já mais solidamente postas. Dessas 4, 3 da base, né? A do Wilson Quinteiro, a do Pupim, do Carlos Roberto Pupim, a do Dr. Batista, Exato. E uma da oposição, né? Que parece que é o nome a ser batido do deputado Enio Verri. Exato. E aí me diga, tem espaço para mais uma candidatura aí ou vai ser uma costura com algum desses nomes? Não, nem eu concordaria com mais uma. Temos que fazer um acordo maior, uma costura maior nestas 3 que já está lançadas, bem destacadas, né? lançadas, né? E tal. Se não houver um acordo, nós temos nomes. Se não houver um bom acordo, nós temos nomes. Então, basicamente, a postura é, se a gente não conseguir, dentro do PSDB, ter aí uma amarração que vá com uma chapa forte, então o partido lança uma candidatura. Lança uma candidatura, exatamente. Pois bem, esse então, vocês conheceram hoje, o professor Wilson Matos. Ele é reitor do Sesumar, é suplente de senador, é empreendedor, porque foi ele que construiu, né, que botou para funcionar todo o Sesumar, e não deixa de ser professor, né? É a alma de professor, né? Exatamente. Eu sou professor de matemática, vou fazer 40 anos de carreira agora no final desse ano, de formado. Está pensando em aposentar? De jeito nenhum. Eu estou pensando, comecei a me organizar agora, que eu tenho 65 anos, 64, vou fazer 65 esse ano. Comecei agora a me organizar para me aposentar lá pelos 90 por aí. É, uma boa... Começar a fazer uma poupança agora, vou começar a fazer uma poupança para isso. Tá bem, assim vocês tiveram Wilson Matos aqui no Band Entrevista. Final de semana que vem, no próximo sábado, temos mais uma personalidade para trazer para você. Fica o convite para que você nos acompanhe, sempre às 18h50 aqui na TV Maringá. Um grande abraço e até lá.